Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e, atualmente, estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Vamos ver hoje a mensagem de número 50, cujo título é Para o alvo. O alvo é o objetivo, não é? Para o alvo é ir na direção do objetivo traçado por quem? Cada um de nós traça os seus próprios objetivos, não é? E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Filipenses. No capítulo 3, no versículo 14, diz-nos Paulo: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro. Sim, durante bastante tempo, Paulo tecia. Né? O tear é aquele que tece tecidos. E era isso que ele, então, fazia. Então, após a fase de doutor da lei, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco e se converte, e abraça a tarefa que Jesus lhe indica, através de Ananias, não é? Ele se volta à humildade, ao tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo. Por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente, ou seja, de forma determinada, para o alvo. Ainda ainda e sempre, reler. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Então, aqui, Emmanuel nos define que alvo é esse. Que alvo é esse? A união divina do discípulo com o Mestre. E quem é que pode efetivar essa união? O discípulo. Não é? O discípulo. Determinado em seguir o Mestre. O Mestre está sempre a chamar, a convidar. A diferença é nós aceitarmos o convite e efetivamente seguirmos Jesus. E é algo que nos exige muitíssimo. Acabamos de ver o que exigiu de Paulo, não é? A humildade e o sacrifício. Bom ânimo, porque sacrifício sempre vai exigir bom ânimo, não é? Então, esta união do discípulo com o Mestre definitivamente vai se efetivar com o concurso do discípulo, porque o Mestre
o mestre está sempre lá para a união. Quem nem sempre aparece é o discípulo. Então, quando se dá essa união do discípulo com o mestre, aí temos o alvo a ser efetivamente buscado, porque isso é uma construção também. Isso não se dá assim, essa união não é instantânea, não é? É uma construção. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Não é? Bem completou aqui o pensamento o nosso Emmanuel. Exige muita disposição. Quantos aprendizes estarão atualmente, nos dias de hoje, com tanto... E aqui nem tinha internet na época que Emmanuel escreveu esse livro. Não tinha tantas facilidades e distrações. É impressionante. Jesus diz para vigiarmos e orarmos a fim de não cairmos em tentação. Ou seja, essa distração é uma grande tentação. E nos afastamos do alvo. Não estamos indo na direção do alvo. Distraídos pela materialidade, é tão confortável, é tão divertido, e lá ficamos afastados do alvo. Exigimos muito mesmo, não é? Mas sim, foi para isso que viemos, para buscar o alvo. Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Em vão também envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. E aqui os mensageiros da modernidade são os espíritos, não é? Que chegam através da mediunidade, e já vimos na própria doutrina espírita, não é? Quando os espíritos superiores nos vêm trazer a doutrina espírita. E depois nós temos Emmanuel, temos Charles, através de Dona Ivone, quer dizer, mentores destacados pela espiritualidade superior e que nos trazem obras que nos enriquecem também, não é? Então, em vão envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, a maioria dos aprendizes, não é? A maioria dos aprendizes, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos de realização. Lembra? Vamos falar disso? Distração, distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. Incompreensivelmente, não dá para entender como é que podem se declarar vencidos, sem esperança, com este manancial inesgotável de bênçãos para nos enriquecer a mente, a razão, iluminar o discernimento, trazer força para as nossas escolhas na direção do alvo. Mas é a distração. E aí, quando olhamos para o alvo, ele parece distante, dizemos, eu queria, mas está tão longe, é tão difícil. Espera aí, deixa eu ficar aqui, acabar o que eu estava fazendo. Como isso acontece? É sutil, nos exige mesmo atenção. E o quê? Estarmos atentos aos nossos compromissos conosco mesmo.
Não é o outro que vai determinar. Não é Jesus que vai fazer com que atinjamos o alvo. Somos nós. É o nosso empenho. A partir do momento em que nós elegemos o alvo como prioritário para nossas vidas, não é? Nós elegemos, queremos seguir na direção do alvo? Excelente. E Emmanuel conclui dizendo-nos: a explicação é simples. Então, a explicação, todavia, é simples. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos, os distraídos. Nós, se não prestarmos atenção. A explicação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes. Coisas como fogo de artifício. Ai, que divertido. Ai, que divertido. Ai, que legal, que legal, que legal. E as horas passam, assim que a gente fica assistindo a internet. Porque eles sabem nos algoritmos, né? Através desses algoritmos, exatamente o que nos agrada e nos oferecem exatamente o que gostamos. É fácil ficarmos distraídos e é gostoso ficarmos distraídos. A explicação é simples: perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e, por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória, fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Sim, chega uma hora que vamos sentindo um vazio, por mais que nós tentemos nos animar com as coisas da matéria, nós somos espíritos. A coisa da matéria pode ser interessante, mas não nos preenche efetivamente, não é? Nós estamos aqui para um objetivo. Se vamos nos distrair com o meio, sim, aproveitamos a viagem, mas estamos indo para lá. Ai, que lindas essas flores, essas árvores. Paro para comer, paro para dormir no caminho, levanto e sigo para o alvo. Então, vamos ter os nossos momentos de lazer, vamos ter os nossos momentos de descanso e vamos continuar o nosso trabalho. Como acontece nos nossos lares, a mesma coisa. Existem objetivos nos nossos lares que queremos alcançar. O sustento, o bem-estar, o amor que nos une, tudo isso exige investimento. Assim também como os nossos objetivos espirituais. Para que não cheguemos ao desencanto, não é? Buscarmos estarmos atentos, a fim de que o desencanto não nos tome mais à frente. Muito bem. Para o alvo. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos, Senhor, os esforços. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, a nossa busca pela prece, a fim de nos fortalecermos nesta jornada, desafiadora, por certo, mas escolhida pelos nossos corações, de vivermos e buscarmos a cada dia esta união contigo, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam a cada passo do caminho. Abençoa os nossos lares, afetos,
Abençoa, Senhor, o nosso anjo guardião. Abençoa igualmente, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que a tua paz esteja com eles. E que as tuas bênçãos prossigam conosco e entre nós, Jesus, aonde quer que estejamos. Com quem quer que estejamos, Senhor. Hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.